Everybody sing that shit. Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje vou fazer o comparativo entre o Lenovo Vibe K6 e o novo LG K10. Então hoje temos a batalha entre os aparelhos que são semelhantes, mas não tão iguais. Então começando aqui o design dos dois aparelhos. No novo K10 nós temos cerca de 138 gramas, contra 145 gramas do K6. Enquanto no K6 nós temos 8.2 mm, aqui no K10 nós temos 8 mm. Então vamos conferir o design dos dois aparelhos bem de perto. O K6 ele é totalmente feito em alumínio Unibody, ou seja, não sai a bateria. Enquanto no K10 ele sai a sua bateria. Então este é o design dos dois aparelhos. O design em alumínio ele chama realmente mais atenção, né? Porém aqui no K10 nós temos uma vantagem. Para quem gosta de vídeo 2.5D, ou seja, a tela é curvada. Olha só. Enquanto aqui no K6 a tela não é curvada. Olha só. E aqui também temos os botões que não são reto iluminados, infelizmente. Aqui temos as suas câmeras. Então ambos têm um design bem bacana, porém o design do K6 ele chama bem mais atenção, né? Pois é alumínio. Então falando da tela dos dois aparelhos, ambos têm uma tela bem bacana, porém aqui no K6 nós temos uma tela inegavelmente melhor. Então nesse vídeo aqui eu vou passar trailers diferentes, pois eu não tenho o mesmo vídeo nos dois aparelhos. Mas enfim, falando da sua qualidade, aqui no K6 nós temos uma tela Full HD, ou seja, 1920 por 1080. Isso dá 441 pixels por polegada. Enquanto aqui no K10 nós temos uma tela apenas HD, ou seja, 1280 por 720. Isso traduz em 277 pixels por polegada. Ambos têm a tela IPS LCD, um bom ângulo de visão, porém o preto não é tão profundo nos dois dispositivos, principalmente aqui no K6, onde ele tem um brilho muito mais forte. Olha só, o K6 ele fica com um brilho meio acinzentado, pois o brilho é muito mais forte, como eu já disse, né? Aqui o brilho do K10. Então, sobre o que eu disse antes, ou seja, 277 pixels contra 441, o que isso traduz? A sua definição, ou seja, a tela do K6 é muito mais nítida, inegavelmente, sem discussão, simplesmente a tela do K6 é muito melhor. E na parte da câmera dos dois aparelhos, ambos têm 13 megapixels, porém o resultado é bem diferente. Olha só, o K6 ele consegue um resultado melhor, ele tende a suavizar as imagens, enquanto o K10 ele tende a granular as imagens. Então vamos ver a sua definição aqui no canto, aqui vai dar uma boa diferença. Olha só, como eu já disse antes, então em situações com pouca luz o K6 ele se sai melhor. Então aqui temos uma foto à noite com os dois dispositivos e com flash. Vamos dar um zoom aqui no motor. Olha só, a definição do K6 ele consegue ser um pouco mais bem definido. Vamos ver aqui no disco. Olha só, como eu já disse anteriormente. Então voltando aqui para trás, vocês podem conferir que o K6 ele ficou um pouco mais amarelado, né? Que coisa estranha. Então falando aqui da câmera frontal dos dois aparelhos, no K6 nós temos 8 megapixels, enquanto no K10 nós temos 5 megapixels. Então vamos ver a sua definição. Ambos têm qualidades bem semelhantes, porém a do K6 é um pouco melhor. Olha só, como eu já disse anteriormente, porém as duas sofrem à noite. Não temos melhor nem pior. Mas o maior diferencial aqui do K10 é que ele tem a lente grande angular, ou seja, ele pega muito mais detalhes. Olha só, olha o tantinho de detalhe que aqui pegou, olha o tanto que aqui pegou. Então essa é a sua principal diferença, ambos têm câmeras frontais bem semelhantes. Então aqui temos outra foto durante o dia com os dois dispositivos, olha só. Vamos dar um zoom bem ali, ó. Olha, como vocês podem conferir, parece que as cores do K6 ele é bem mais definido. Ou seja, o vermelho é realmente vermelho. Uma coisa que eu não gostei na análise do K10, as cores dele não são tão vivas como deveria ser. Mas olha só, essa sua definição, a definição é semelhante, porém aqui no K6 ele consegue ser um pouco mais bem definido. Olha só, como eu acabei de dizer. Olha só, o laranja daqui está realmente laranja. O equilíbrio de cores no geral aqui no K6 ele é melhor. Então aqui temos uma foto aleatória mostrando o equilíbrio de cores. Olha só, o K10 ele tem um equilíbrio razoavelmente bom, porém aqui no K6 ele consegue ser um pouco melhor. Olha só, como eu já disse na análise de ambos os aparelhos, mas ambos têm câmeras boas. Então vamos ver aqui no software da sua câmera
Falando da filmagem, ambos filmam em Full HD a 30 fps e na câmera frontal eles filmam em HD. Olha só, agora vocês vão até assustar. Olha a diferença de ângulo. A câmera, olha, o K10 podemos colocar o ângulo grande angular normal e também o ângulo super maior. Olha só, é a diferença gritante, né, pessoal? Olha, aqui tem, ambos têm essa suavização, fica parecendo um bonequinho de cera, né? Vamos tirar a suavização e vamos testar a sua imagem. Olha, vale a pena ressaltar que aqui no K10, se você colocar nesse ângulo gigante e tirar uma foto de perto, ele vai ficar distorcido a imagem. Então vamos ver as suas imagens, como que ficaram. Eu sei que a boca aberta ali, né? Mas tá. Olha só a definição. Então vamos falar do hardware dos dois aparelhos. Ambos têm processadores bem concorrentes, ou seja, aqui temos um Snapdragon 430, ou seja, ele é um octa-core, sendo 4 núcleos de 1.4 GHz Cortex A53 e outros 4 núcleos Cortex A53 de 1.1 GHz. Então vamos ver aqui no CPU-Z, também temos a GPU Adreno 505 e 2 GB de memória RAM. Enquanto aqui no K10 nós temos um processador MediaTek 6750, ou seja, um octa-core de 1.5 GHz, 64 bits, Cortex A53, 2 GB de memória RAM e essa GPU é a Mali T860 MP2. Então, ambos têm processadores bem semelhantes. Olha só, e bem concorrentes. Então, vamos ver aqui no Antutu Benchmark. Vamos abrir o Antutu para vocês verem as suas pontuações. Eu não vou testar nenhum jogo aqui, pois eu já testei na análise. Mas essa é a sua diferença. A diferença é que o K6 ele vai ser muito melhor em jogos pesados, ou seja, em jogos realmente muito pesados. Pois o K10 ele já consegue rodar jogos com uma qualidade boa, porém aqui no K6 ele consegue rodar com uma qualidade melhor ainda. Olha só, então essa é a sua pontuação. Aqui basicamente temos o dobro de poder de fogo para jogos. Então vamos ver aqui ó, o seu desempenho. Vamos fechar esse monte de coisa aqui ó. Vamos ver a velocidade para abrir o Facebook. Olha só. São processadores quase que equivalentes, com a leve vantagem para o K6 na parte de GPU. Olha só. Eu não vou testar nenhum jogo, pois eu já testei anteriormente. O que podemos abrir aqui? Esse Kenly. E agora ficou... Ah tá, aqui já estava com o editor, né? Então vamos falar aqui da parte dos sistemas dos dois aparelhos. Aqui no K6 nós temos o Android 6.0, infelizmente ele não recebeu o Android 7 ainda. Enquanto aqui no K10 ele já vem atualizado com o Android 7. Ou seja, temos várias novidades, como... Deixa eu abrir aqui primeiro para vocês verem. Aqui no K6, olha só, ele está morto no Android 6, enquanto aqui no K10 estamos no Android 7. O Android 7 ele traz várias novidades. Eu vou mostrar uma novidade aqui, ó. Essa aqui, ó. Você pode colocar o Facebook aqui, YouTube aqui e dividir os dois. Olha, YouTube em cima, Facebook embaixo. Então é uma multitarefa bem interessante, né? Enquanto aqui no K6 temos uns diferenciais como aplicativos duplos, podemos clonar, ter dois WhatsApp. Também temos uma loja de temas aqui, ó. Ó, podemos segurar aqui em cima, fazer isso aqui. É um estilo mais Android puro, né? Então agora vai do seu gosto, qual que você prefere, né? Mas ambos têm uma experiência bem bacana, ambos não travaram no meu dia a dia. E na parte dos sensores, o K10 ele tem um acelerômetro, luminosidade e proximidade. Enquanto o K6 ele já é bem mais completo nessa categoria, tendo o acelerômetro, giroscópio, proximidade, luminosidade e também temos o compasso. Ou seja, podemos usar ele naqueles óculos VR de realidade virtual. E na parte da bateria, aqui no K6 nós temos 3.000 mAh de bateria contra 2.700 do K10. O que isso significa na prática? Que o K6 ele vai durar cerca de 6 a 7 horas de uso intenso, enquanto o K10 ele vai durar cerca de 5 a 6 horas de uso intenso. Ele também chega a 7 horas, porém ele já sofre um pouco mais, pois no uso intenso aí a história muda, né? Mas no uso moderado, ambos chegam ao fim do dia com cerca de 30% de carga, então são baterias boas, né? Não vão te decepcionar. E na parte do armazenamento, ambos têm cerca de 32 GB de memória interna, com expansão para cartão de memória. Uma coisa que vale a pena dizer também, aqui no K6 ele tem um slot híbrido, ou seja, você tem que escolher entre dois chips ou cartão de memória e um chip.
coisa que o K10 ele não sofre desse mal, né? Para nossa alegria, né? Mas enfim, na sua expansão, o K10 ele vai cerca de até 64 GB de memória, enquanto o K6 até 128. Outra coisa também, isso aqui parece um leitor biométrico, né? Mas infelizmente não é. Mas aqui no K6 ele possui leitor biométrico, né? Coloca o dedo e desbloqueia a tela instantaneamente. E na parte do áudio dos dois aparelhos, olha, eu vou soltar um som e agora vocês vão conferir a sua qualidade. Olha, o K6 ele tem um som, como é que eu posso dizer? Simplesmente muito melhor. Ou seja, é um som estéreo e com a tecnologia Dolby Atmos. Olha só, as duas caixas de alto-falante. Enquanto aqui no K10 são apenas essas duas mini saídas aqui na sua parte traseira. Então vamos conferir a sua qualidade. Olha. Olha só, olha o grave. Agora aqui no K10. Volume. Simplesmente não dá para comparar. Olha só, vou colocar aqui na mesma parte para vocês terem uma noção. Olha só. O som do K10 é um som assim de um aparelho normal, não é nada surpreendente, né? Mas aqui no K6 é um som para quem curte som mesmo, né? Olha. Ah, não dá nem para comparar, é muita diferença, né? O som do K6 é muito melhor, simplesmente assim. Então, minha conclusão desse comparativo, como vocês puderam conferir, ambos são aparelhos bem completos. Porém, aqui no K6 ele tem um design em alumínio. Também temos o leitor de digitais, olha, encosta o dedo e desbloqueia na hora. Enquanto aqui no K10, infelizmente, ele não temos essas opções. E também aqui no K6 nós temos uma tela Full HD, ou seja, ela é muito mais nítida. E na sua câmera ele leva uma leve vantagem à noite, principalmente, como eu já disse anteriormente. Porém, a câmera frontal do K10, como eu já disse, o ângulo é muito maior. Então aí vai do seu gosto, qual que você prefere, né? E na parte do hardware, o K6 ele vai ter um pouco mais de força, principalmente em jogos. Mas essa diferença não vai ser tão gritante assim. Só em jogos muito pesados você vai conferir essa diferença. Nas conexões, ambos são bem completos. Na parte dos sensores, o K6 ele é bem mais completo, tendo o giroscópio, né? Na parte da bateria, temos quase um empate, né? Mas o K6 ele tem uma leve vantagem, mas não é tanta coisa assim. Na parte do armazenamento, ambos têm 32 GB, né? Porém, aqui o slot não é híbrido, e para a nossa alegria, né? E má sorte para o K6. Mas é assim que segue, né? E o áudio do K6 ele é muito melhor, sendo um som estéreo, né? E com a tecnologia Dolby Atmos, enquanto aqui temos um som apenas normal. Então, essa foi a minha conclusão sobre os dois aparelhos. E também o K10 ele já vem com Android 7. Então agora vai do seu gosto, qual você prefere. Diga nos comentários qual você prefere e a batalha está travada. Então, se curtiu o vídeo, deixa aquele like para comprar o alimento, clique aqui no botão de inscrever-se para acompanhar os novos vídeos e até o nosso próximo vídeo.